Quero agradecer o convite e a oportunidade de estarmos aqui participando de um evento tão interessante, né, discutindo aqui a energia. Quero agradecer o convite ao IFRN e à CERN. Bem, eu vou apresentar o que o Senai está fazendo na área de educação. Foi colocado aqui, tive a oportunidade de assistir um pouco da apresentação anterior. E a educação sempre está ao centro, né, de vários problemas, apontada como uma das soluções, ou pelo menos como corresponsável para algumas mudanças acontecerem quando a gente sinaliza desenvolvimento, crescimento econômico e desenvolvimento, principalmente, que a gente está falando aqui na questão da qualidade, né, da melhoria dos nossos índices. Então, vou falar, eu acho que entrou a outra apresentação, vou falar o que é que o Senai tem trabalhado na questão de educação para a área de energia. Senai, de uma maneira geral, em termos de educação profissional, somos aqui parceiros em muitas ações do IFRN, do SEBRAE, mas a nossa especialidade é a educação profissional, o que fazemos já no mercado há 75 anos. Pode passar, por favor. Eu estou sem... Eu vou pedir ajuda ou alguém... Pode pedir que ele vai passar. Pronto, está certo. Então, somos a maior rede privada na área de educação profissional, a maior rede privada da América Latina. Nós temos 75 anos de idade, né, fazendo educação profissional. Nascemos com a missão de fazer educação profissional. Nascemos lá em 1942, no decreto, né, junto com a reforma Campanema, que era o ministro na época, que não só o Senai, né, nasceu na educação profissional, mas estamos falando aqui do Senac, nós estamos falando aqui da educação profissional no país de uma maneira geral. Estamos presentes nos 27 estados, ou seja, isso configura, trabalhamos muito fortemente em rede, isso é um diferencial que nos ajuda bastante na hora de trabalharmos a educação, na hora de melhorarmos o processo educacional. Somos 810 escolas, né? Nós colocamos aqui unidades, mas somos centros de educação e tecnologia. 3 milhões de matrícula, né? Falando de Brasil. Trabalhamos para 28 setores industriais, fortemente a questão tecnológica. O Senai ele faz parte do sistema aqui no Rio Grande do Norte, Sistema Federação das Indústrias, junto com os nossos parceiros, Instituto Evaldo Lode, aqui presente e representado por Kesiane, pelo SESI, que trabalha a questão da qualidade de vida, a parte cultural, e também pela Federação das Indústrias, que tem como missão defender o interesse da indústria. Nós nascemos e a nossa missão, ou seja, o porquê da nossa existência, é servir a indústria. Pode passar. Isso a gente fazendo um overview aqui, Senai Brasil, Senai Rio Grande do Norte. Senai Rio Grande do Norte, nós estamos falando ali de 22 unidades, ou que a gente chama de nossos centros de educação e tecnologia, sendo 7 fixas, né, e nós temos aí as nossas 13 unidades móveis, que vão passar para 15. Nós recebemos mais 2 carretas a semana passada. As 3 unidades móveis, nas várias tecnologias, nós trabalhamos em função de poder chegar em todo o Estado, né? Nós atendemos até agora, até o mês de outubro, em conselho, 150 municípios. Mas nós temos como meta chegar com a educação profissional nos 167 municípios. 53.513 matrículas, esses são dados do ano passado. 47.462 horas técnicas, né, onde a gente trabalha com consultoria, onde a gente trabalha com assessoria, onde a gente trabalha com inovação. O Senai tem 2 linhas de atuação fortemente, educação, né, e tecnologia e inovação na parte de consultoria e assessoria. Aqui tem uma distribuição, vou falar para os senhores, aqui na capital nós trabalhamos com o CTGás, Energias Renováveis, ali na Mogoveia, onde o forte e a tecnologia predominante são as energias renováveis, né? Obrigada. Nós temos a construção civil, né, que foi falada aqui por Josenberg, onde nós temos uma parceria muito forte com a Alemanha, tanto no CTGás, em outros projetos, o projeto Vereno, o projeto GIZ, e agora com a Câmara de Tria, a gente tem na construção civil, onde nós temos um dos resultados, a construção da casa passiva, que deve estar pronta
em fevereiro, né? Nós temos a parte de confecção e alimentos, né, na Prudente de Moraes, na nossa escola do Clóvis Mota. Nós temos também no Clóvis Mota a parte de informática, toda a gestão do conhecimento, construção civil, tecnologias da informação, confecção do vestuário e alimentos. Nós temos Santa Cruz, confecção do vestuário. Nós temos Caicó, onde é a administradora de todas as nossas 13 carretas. E nós temos em Mossoró, fortemente, petróleo e gás. Esses são os nossos centros de tecnologia. Pode passar. Como nós trabalhamos a parte da educação, e entrando fortemente na educação. E aí, vou colocar para os senhores um dado interessante na educação. Juntando todo mundo que trabalha com educação, ou seja, educação profissional, a rede privada, né, a rede federal, as instituições, algumas ONGs, a rede estadual, ou seja, todo mundo que trabalha com educação profissional, nós não conseguimos atender 8% da população que demanda por educação profissional. Né? Esse é um dado muito forte. Né? Para os senhores também terem uma ideia, a gente está falando aqui de países como a Finlândia, países de primeiro mundo, Finlândia, Alemanha, onde esses países atendem, por exemplo, a Finlândia em 70% a população em educação profissional, a Alemanha, que atende 50% em educação profissional, o Brasil, que atende em 8%. O que isso quer dizer? Que tem muito a se fazer na área da educação profissional e que é um caminho correto, porque senão esses países do primeiro mundo não estariam trabalhando com educação profissional tão fortemente junto às suas instituições, né, junto à sua população. Aqui são algumas modalidades. Nós trabalhamos com a iniciação profissional, são os cursos rápidos, né, e até principalmente pessoas que estão, ou jovens, né, ou adultos, que estão decidindo uma carreira ou que estão querendo conhecer uma tecnologia. Né? Então, a gente está falando da iniciação profissional, nós estamos falando de uma qualificação e um aperfeiçoamento profissional, aí a gente já está dando uma formação. A gente está falando de 160 horas, né? No mínimo 160 horas. Isso significa quanto tempo? Mais ou menos 3 meses. Os cursos técnicos, né, que são... Essa é a formação que a gente realmente quer trabalhar, é a formação de longa duração, são 1.500 horas, onde você sai com a diplomação, porque numa qualificação, numa iniciação, você sai com uma certificação. Né? A pós-graduação, que nós trabalhamos a especialização técnica, e os senhores vão ver que, por exemplo, na área de energia renováveis, a gente já está na 12ª turma, né? Ou abriu a turma, fechou, ou seja, existe um mercado fortemente, né, para a especialização técnica. Não estamos falando de uma pós-graduação, estamos falando de especialização técnica. Os nossos engenheiros aqui, o pessoal da universidade, nos procura justamente para conhecer essa especialização técnica. Né? E trabalhamos também com a educação à distância, porque também a gente não pode falar de como é o foco aqui do evento, a gente falar de energias renováveis. Quem trabalha com energias renováveis é a nossa unidade CTGás. Né? Mas é importante falar para os senhores como é que acontece um curso, seja na área de energias renováveis, seja na área de refrigeração, seja na área de mecânica, seja na área de solda, como é que acontece a educação aqui no Senai. Né? E aí, a gente conhece, um grande parceiro é a Alemanha, e a gente visita, e a gente tem uma parceria muito forte com a GIZ. Como é que são definidos esses cursos? Né? E aí, também aqui achei interessante, na palestra aqui sobre cidades inteligentes, que a gente está falando de uma educação inteligente. Né? A gente não desenha o curso sozinho. Né? Quando a gente vai desenhar energia renovável e especialização técnica, o Senai não desenha sozinho dentro das suas paredes, né? Lá fechadinho, nas 4 paredes. Não. Nós chamamos para participação ou coparticipação os principais atores no mercado. Então, nós trazemos, por exemplo, num curso na área de petróleo, nós trazemos a Petrobras para junto. Né? Nós trazemos um sindicato, nós trazemos a Universidade Federal, nós trazemos os trabalhadores, nós trazemos especialistas. É assim que nós montamos um curso. Nós escutamos o mercado, uma coparticipação e uma participação, onde o mercado diz, o profissional que nós queremos, ou o profissional do futuro, precisa ter tais e tais expertises.
E aí, a partir daí, é que nós desenhamos. É o que a gente chama de um comitê técnico setorial. É onde a gente chama de educação inteligente. Nós buscamos, né, otimizar o que o mercado diz, e não a partir do Senai. Né? Isso é no âmbito nacional. Em energias renováveis, especificamente, nós trabalhamos com a Alemanha, por quê? É um grande parceiro para definir o perfil e a expertise. Porque existe uma dificuldade muito grande de material didático, existe uma dificuldade muito grande de referência bibliográfica no Brasil. Então, nós temos que buscar fora, né? Nós temos que customizar, nós temos que tropicalizar a tecnologia. E, para fazer essa tropicalização, a gente busca as expertises, né? Quem está na área dominando. Então, porque se os senhores forem buscar hoje uma bibliografia em qualquer biblioteca sobre energia renovável para se dar um curso, os senhores vão ter dificuldades. Outra coisa dentro do Senai, quando a gente define isso, e no caso o Rio Grande do Norte, ele lidera no Senai o perfil de energia renovável, né, pelo próprio recurso natural que tem o nosso estado, o curso que é desenhado aqui, ele é padronizado para todo o Brasil. Então, o curso que vai ser dado aqui vai ser o mesmo curso que vai ser ministrado no Ceará, vai ser o mesmo curso que vai ser ministrado em Santa Catarina. Né, para que a gente possa oportunizar para o trabalhador, para o jovem que está fazendo aquele curso, entre aspas, uma portabilidade. Ou seja, ele vai estar com o mesmo padrão de conhecimento, padrão de qualidade, né? Não padrão de roteirização, mas padrão de qualidade. Pode passar. CETEGAS Energias Renováveis é uma parceria Senai-Petrobras. Né? Nós temos toda a metodologia e expertise do Senai e nós contamos com o nosso parceiro Petrobras. No curso de energia eólica, né, o que nós temos hoje dentro do Senai? Qual é a oferta que nós temos? Nós fizemos, de 2012 a 2017, 2.500 matrículas. Né? Nós estamos ainda num processo muito de aperfeiçoar laboratório, de construir laboratório. Né? Ou seja, a gente sabe, a gente visitou a Alemanha na questão da educação dual, a gente sabe que um laboratório em energia eólica é caríssimo. Né? Ou seja, você tem um aerogerador, você tem uma pá, né? Então você tem que buscar parceiros para você montar esse laboratório. E a gente também, no Senai, não acredita que um diferencial eu tenho que ter toda a questão teórica, toda a questão da pesquisa, toda a questão da iniciação, mas eu preciso ter o laboratório, eu preciso ter a prática. Né? Porque o nosso jovem, o nosso trabalhador no mercado de trabalho, ele vai ter que ter aquela prática, ele vai ter que ter o laboratório, não é nenhum laboratório, ele vai ter que botar realmente a mão na massa. Então, ele precisa errar, ele precisa praticar, ele precisa testar nos nossos laboratórios. 15 cursos disponíveis, 15 cursos testados, consolidados, validados nacionalmente. Aí vocês podem dizer assim, poxa, 15 cursos, mas 15 cursos testados. Nós fazemos a avaliação. Né? Em educação profissional não existe a avaliação nacional, como existe, por exemplo, o ENAD. Né? Não, mas nós criamos. Então, a gente está há mais de 5 anos testando um sistema de avaliação para a educação profissional. Então, são 15 cursos que a gente pode dizer assim, não, nós temos material didático, nós temos professores capacitados, nós temos referência nesses cursos, nós temos laboratório. E estamos desenvolvendo 15 cursos com a Alemanha, com a GIZ, que é parceira de longa data na questão em outras tecnologias, mas principalmente na questão de energia eólica. Pode passar. Eu não vou ler para os senhores, né, mas a gente fez questão de listar alguns dos cursos para os senhores terem ideia do que a gente está fazendo. Né? Cursos aqui que eles vão desde a questão da qualificação profissional, desde a questão dos cursos técnicos, o que pode ser disponibilizado à distância, mas são os cursos que nós estamos oferecendo, que os senhores vão encontrar hoje no Senai, no CETEGAS Energias Renováveis. Pode passar. Cursos em desenvolvimento. Né? No Senai, a gente tem muita cultura de que, não estou dizendo que estou desenvolvendo o curso, mas como eu tenho meta, como eu tenho prestação de conta, como eu tenho o portal da transparência, eu tenho que mostrar o que é que eu estou desenvolvendo. Então, é por isso que a gente está mostrando aqui para os senhores. São os 15 cursos hoje trabalhados com a GIZ, em construção, que vão ser testados, que vão ser consolidados e validados. Pode passar. A nossa especialização técnica em energia eólica, que a gente faz questão de
de destacar, né, é o nosso orgulho, 12ª turma, né, nós estamos falando aí de 380 horas, nós temos alunos de praticamente o Nordeste inteiro, e olha que ele é um curso semipresencial, 559 alunos, né. Hoje, também, para os senhores terem ideia, na questão da educação, na questão das energias renováveis, nós abrimos turmas, nós fechamos turmas, né? Ou seja, é extremamente demandado. Eu sempre comparo com o pessoal da área de solda. Há uns 3, 4 anos atrás, uns 4 anos atrás, nós abrimos os cursos de solda e nós fechávamos os cursos de solda. Não havia problema de demanda, né? Hoje, a área de solda, em questão dos estaleiros, em questão do próprio desempenho na região oeste da Petrobras, nós não temos mais esse desempenho. Mas a questão de energias renováveis, sim. Na questão de energia eólica, nós abrimos as turmas, nós preenchemos as turmas. E, impressionantemente, as pessoas estão todas no mercado de trabalho. Equipe docente de alto nível. Nós temos, diferentemente das nossas escolas, o CETEGAS ele se destaca com o corpo docente. O Senai ele tem uma diferença muito grande na prática, né? E o CETEGAS Energias Renováveis, além disso, ele tem grande titulação. Então, os senhores vão encontrar um significativo corpo de doutores e mestres. Por quê? Porque o CETEGAS ele é o que a gente chama de IST, é um Instituto de Serviços Tecnológicos. Nós realizamos pesquisa no CETEGAS. Então, a gente está falando de um grupo aqui de doutores e de mestres. E numa parceria muito grande com a Universidade Federal também. Equipe docente de alto nível, conteúdo programático desenvolvido em parceria com a indústria, como eu já expliquei para os senhores, e alunos de várias regiões do Brasil, né? Realmente, a gente tem uma demanda muito grande de fora. Pode passar. O que fazemos também na questão de segurança no trabalho, né, em parques eólicos, é uma demanda que tem surgido bastante. A gente está realizando a NR35, a NR33, a NR10, né, a NR10, que também em sistemas elétricos de potência, né? Até por ser uma questão da legislação, uma questão da normatização, as empresas elas têm nos procurado bastante na capacitação, não só na capacitação, mas também na parte de consultoria das NRs. Pode passar. Cursos de energia solar, né? Esse ano terminamos o nosso laboratório. Hoje o nosso laboratório foi todo também montado em parceria com a Alemanha, em termos de normatização, em termos de estruturação, aquisição toda nossa, né? Então, esse aqui é o nosso laboratório novinho em folha, né? Nós temos aí, 2016, 2017, nós fizemos 500 matrículas, tivemos 500 matrículas e temos nossos 9 cursos disponíveis. Pode passar. Aqui também não vou ler para os senhores, ok. Não vou ler para os senhores, mas também para que vocês possam ter uma ideia do que está sendo ofertado na questão de energia solar. Vou correr aqui um pouquinho pela questão do tempo. Pode passar. Outros cursos na áreas transversais, porque o CETEGAS ele não trabalha só com energias renováveis, né? Nós temos aí áreas afins, né? A parte de mecânica, automação industrial, metrologia, refrigeração, mecânica industrial, soldagem, ou seja, são outras áreas que o CETEGAS também trabalha. Pode passar? Pode passar? Para os senhores terem uma ideia na questão da inovação, né? A gente trabalha muito a questão da inovação, os editais de inovação junto com a indústria, né, as soluções. Nós temos um edital próprio do Senai, mas nós participamos também, junto com a indústria, dos editais da FINEP, do edital de inovação da CNI. Pode passar. Eu gostaria de ir para o IST, você passa mais uma. E aqui, para finalizar, no Senai nós desenvolvemos 2 tipos de instituto. Isso é extremamente novo, isso remete muito à questão da inovação, que são os institutos Senai de tecnologia, que são os ISTs, são presentes em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos um em petróleo e gás, em Mossoró, onde a gente desenvolve, desenha algumas máquinas, desenha algumas soluções, algumas ferramentarias, parceria com a universidade. Foi um investimento de mais de 9 milhões, foi inaugurado em outubro do ano passado, estamos completando 1 ano, né? Então, aqui no Rio Grande do Norte, o IST, ou seja, na verdade, a gente tem o nome de petróleo e gás, mas a gente está falando da metalmecânica. Pode passar. Nós temos, em relação
Pode passar, que é o IST. E aí nós temos a novidade, né? Nós estamos até com o nosso diretor do Instituto Senai de Inovação aqui, que é o Antônio, não estou vendo, mas ele estava aqui. O nosso diretor, que é o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis. E esse vai ser, dentro do Senai, o único. Porque o Instituto Senai de Tecnologias em Petróleo e Gás, essa área ela é encontrada em outros estados. Mas, no caso de energias renováveis, o nosso Instituto Senai de Inovação vai ser o único no país, dentro do Senai, em energias renováveis. Nós estamos aí com investimento mais de 15 milhões. Nós estamos começando todo o processo de licitação dentro do CTGás. E aí a gente está falando, pode passar? Pode passar? Né? A gente está falando aqui do investimento de 15 milhões, né? Isso é um empréstimo junto com o banco, com o BNDES, dentro do portfólio, desenvolvimento de equipamentos e componentes para geração de energia, aplicação de energia em processos industriais, sustentabilidade de energias renováveis. E aí nós temos a compra de alguns equipamentos, como túnel de vento, que vai ser um diferencial para a gente desenvolver toda a questão da pesquisa. Você pode passar mais um, por favor? E só para finalizar, nós temos o nosso edital próprio aqui de inovação, né, junto com a indústria, onde nós encaminhamos várias soluções, até porque a questão da inovação, se eu me remeto à educação, não tem como a gente trabalhar com educação e não trabalhar com inovação. Trabalhar com inovação e não trabalhar com tecnologia. Porque a tecnologia e a inovação é que vai alimentar, tá certo, a melhoria nos processos educacionais, ou vai apontar para os processos educacionais o que nós temos de agregar de valor. A nossa educação ela tem que agregar valor. É esse a nossa grande bandeira, né? Junto com a Confederação Nacional da Indústria, que é de onde saem todas as diretrizes em relação a servir a indústria brasileira. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da doutora Rosiane Azevedo de Albuquerque, diretora regional do Senai, e convidamos a palestrar o professor Glaucio Bezerra Brandão, que é professor pela UFRN, e vai falar sobre os desafios da inovação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.